Ribeirão tem muitos desafios na área da educação para o próximo prefeito administrar. Vagas em creches, professores de apoio na sala de aula, a falta deles no caso, para crianças também com deficiências intelectuais e motoras, transporte escolar e muito mais. Os pais dos alunos pedem uma atenção especial. No orçamento de 2025, Ribeirão prevê destinar mais de 800 milhões de reais para a Secretaria Municipal da Educação. Junto à promessa de mais escolas infantis, reformas, revisão salarial dos gestores, chamamento de coordenadores pedagógicos e supervisores de ensino. Na análise de quem trabalha na área, são muitos os desafios para o próximo prefeito. A gente tem uma dicotomia, a gente viu a Secretaria de Educação inaugurando algumas unidades de ensino, alguns prédios, algumas escolas novas e ao mesmo tempo escolas mais antigas ainda sucateadas, com problema de falta de internet, com problema de falta de ventilador, falta de ar-condicionado, falta de estrutura física para o ambiente escolar. Então é necessário que a Prefeitura dê mais atenção a isso. Outro problema é a falta do AEE, do Agente de Educação Especial. Isso tem sido uma reclamação recorrente nas unidades de ensino de Ribeirão Preto, que é aquele professor que vai fazer o acompanhamento das crianças com algum tipo de necessidade especial, com algum tipo de deficiência. A gente viu um processo de judicialização muito grande nos anos de 2023 e 2024 e essa é uma carência que a Prefeitura ainda não conseguiu sanar. Essa é a luta da Vanessa, que tem o filho com autismo. É o Pedro, de 9 anos. Ele estuda numa escola municipal de ensino fundamental no Jardim Cristo Redentor. Segundo a mãe, o bairro tem muitos alunos com necessidade de professor de apoio nas salas de aula e o que tem sido oferecido não é suficiente. A escola daqui do bairro é a única, infelizmente, está faltando escola ainda, disponibiliza de uma professora de AE, só que é uma professora só para 250 alunos que necessitam. Então, se você quer um apoio, você tem que entrar na justiça. Eu entrei na justiça e estou aguardando até hoje. Faz tempo? 1 ano e meio que eu estou aguardando. Que recado que fica para o próximo prefeito? Para ele dar mais atenção para essas crianças, porque infelizmente essas crianças estão sendo abandonadas e elas necessitam de professores para dar desenvolvimento no futuro deles. Já Evelyn pede mais vagas em creches. O filho Cauê está na fila de espera. Ela volta a trabalhar mês que vem e está muito preocupada onde vai deixar a criança. Falta creche, né, aqui, porque ali na escola eles pegam a partir de 1 ano. Né, eles falaram para mim que a vaga dele pode sair, só que sair lá para o Heitor Rigon ou no Eugênio Lopes, né, que fica bem fora de mão. É muito longe para você? Sim, fica bem longe. O que você espera do próximo prefeito? Bem, que ele dê uma atenção aqui para o bairro, né? Tem o terreno, esses 2 terrenos aqui vazios, né? Que ele consiga aí, pelo menos a creche, né, para as crianças menores. Transporte escolar é mais uma reivindicação. Precisa um transporte público cedido, né, pela prefeitura para atender as escolas municipais e as escolas estaduais também. As mães hoje elas se preocupam muito em deixar as suas crianças a partir dos 12 anos terem que usar o transporte público coletivo. É a avenida movimentada que tem que ser atravessada, é uma escola, as escolas hoje no período, principalmente no período da tarde, elas encerra as suas atividades às 6h20 em horário de pico, então isso é um problema sério. O município não cede o transporte para os alunos? Nesse primeiro momento, algumas mães tiveram que entrar com uma ação junto ao Ministério Público para que as crianças a partir dos 12 anos de idade tenham o direito ao transporte cedido pela Prefeitura. Existe um decreto via MEC, né, que as crianças a partir dos 12 anos elas precisam de usar a carteirinha escolar. A pasta da educação, ela tem recebido uma atenção financeira, aquilo que reza a lei, a prefeitura é obrigada a investir 15% do orçamento público e ela tem investido um pouco mais de 16%. Então significa dizer que o problema não é quantitativo, talvez o problema seja qualitativo. O que eu quero dizer com isso? A gestão desses recursos. Então esse dinheiro precisa chegar na ponta, precisa chegar nas escolas, precisa chegar nos professores, precisa chegar nos alunos, precisa melhorar o ambiente de aprendizagem
aprendizagem, precisa melhorar as unidades de ensino, melhorar o material didático, precisa contratar professor e, com isso, de alguma maneira, resolver os problemas que apareceram aí durante a pandemia. Investimentos em mais professores e também em programas de formação continuada para elevar a qualidade do ensino no município. Isso porque Ribeirão ficou com pontuações abaixo da média nacional no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado pelo MEC no mês de agosto deste ano. Ribeirão Preto ficou bastante prejudicado com a questão da pandemia e várias ações foram traçadas pela Secretaria de Educação para poder corrigir. Mas a gente viu que algumas instituições de avaliação, como o IDESP e o IDEB, que Ribeirão Preto ainda não conseguiu corrigir essa defasagem, sobretudo na aprendizagem de língua portuguesa, matemática e interpretação de texto. Então a Secretaria de Educação nova também vai precisar dar uma atenção a isso, porque senão essas crianças vão carregar esse déficit educacional e isso vai ter impacto na economia, na formação dessas crianças e no futuro dessas famílias. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Assunto importantíssimo, por isso a gente segue aqui agora no nosso núcleo de jornalismo. Está a Anita Carvalho, psicopedagoga. Anita, de todos os desafios que foram mostrados aí na reportagem, qual o principal para o próximo prefeito resolver na área da educação, na sua análise? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Na verdade, não dá para a gente colocar ou nomear um como sendo prioridade, porque todos aí estão, de uma forma ou de outra, entrelaçados, né? Nós dependemos muito, realmente, dos investimentos para melhoria na estrutura das escolas, novas escolas. E quando a gente fala estrutura das escolas, não é apenas o espaço físico, que este é muito importante, mas também todas as pessoas envolvidas, né? Seja professores, os professores de AE, a coordenação, enfim, todos, né? Então não dá para a gente nomear um como prioridade. Veja, nós vimos uma mãe com um filho que necessita de um professor de apoio e não só ela, como várias outras crianças que nós estamos recebendo, que as escolas estão recebendo. Então, na verdade, eu acredito que precisa ser feito um bom planejamento, né, com as pessoas envolvidas, para que a prefeitura consiga, aí o novo prefeito consiga realizar todas as ações necessárias. Um dos fatos apresentados aí na matéria é a luta das famílias por professores de apoio nas salas de aula para alunos com algum tipo de deficiência intelectual, e esse problema não é de agora. E a gente se pergunta, será que é tão difícil assim resolver essa situação de uma vez por todas, né, Anita? Veja, é importante que se diga qual a função real do professor de apoio, né? Ela é muito necessária para auxiliar o professor titular, aquele quem vai, na verdade, ser o responsável pelos conteúdos do aprendizado. Ele quem vai fazer todo o trabalho de adaptação dos conteúdos para esta criança, né, para a criança que necessita, entende? Então, há um pouquinho também das pessoas não entenderem quais as funções. Então, eu acredito que primeiro a gente precisa estabelecer isso, precisamos sim de novos professores para estarem auxiliando os professores titulares da sala, para que a criança seja realmente, de fato, incluída no processo de aprendizado, olhando as especificidades de cada transtorno ou de cada dificuldade ou de cada deficiência intelectual, né? Porque nós não podemos padronizar e nem uniformizá-las. A gente tem um grande problema também relacionado à falta de vagas em creches. Houve até unidades inauguradas, mas não foi suficiente. É uma demanda, um desafio aí para o próximo prefeito de Ribeirão também. Sim, a demanda é crescente, né? Todos os dias nascem novos cidadãos, né? Novas crianças. Então, isso é um olhar que o prefeito ele tem que ter para ter uma educação de excelência. Então, nós precisamos sim, foi feito muitas, ou melhor, foram inauguradas algumas dessas escolas que necessitavam, mas é preciso que o novo prefeito ainda continue tendo este olhar de que novas unidades precisam ser
inauguradas, e as que já existem, eu vi o professor falando ali da preocupação, e é verdade, que elas possam passar por reformas para não ficarem sucateadas, né? Nós necessitamos disso também, porque Ribeirão tem várias unidades que necessitam de reformas. Rapidamente, por gentileza, Anita, no orçamento do ano que vem, Ribeirão prevê destinar mais de 800 milhões para a educação, que deve ser priorizado aí para a classe dos professores. Sim, também nós precisamos ter este olhar, né? Nós precisamos. O professor também precisa ser bem remunerado, ter a sua motivação, porque isso é muito importante. Então, o professor, aquele que realmente se dedica e tem como a profissão de educar, ele precisa estar passando por novas formações continuadas, para estar sempre se adequando às necessidades que aparecem, e para isso ele precisa sim de uma boa remuneração. Anita Carvalho, psicopedagoga, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço, até breve. Obrigada.